dados e tal. Túlio Fiore é o impetrante, doutor Túlio, e paciente desembargadora Mônica, desembargador Paulo Rangel e desembargador Rogoredo. Doutora Mônica, já está a postos? Sim. Tá bom. Então, vou dar a palavra ao doutor Túlio para suas razões. Cumprimento o excelentíssimo presidente dessa egrégia Câmara Criminal e, na pessoa da excelentíssima relatora, doutora desembargadora Mônica, estendo os cumprimentos aos demais desembargadores, fazendo aqui o registro de cumprimentos ao doutor procurador, bem como aos serventuários do tribunal e colegas. Buscando ser objetivo em nossa sustentação, previamente nós encaminhamos aos gabinetes de Vossas Excelências memoriais com os principais pontos desse writ. Basicamente, fundamentamos 2 pontos: o injustificável excesso de prazo, ocasionado exclusivamente pelo juízo e pela acusação, e a ausência dos requisitos que autorizam a manutenção da prisão preventiva. Os pacientes eles estão presos preventivamente desde abril de 2019. Inicialmente, a fundamentação utilizada pelo juízo se baseou em 2 pontos. Um, que é o temor da vítima, e o segundo ponto, que seria a garantia da ordem pública em razão da forma como o crime teria se dado. Em março de 2021, quando essa egrégia Câmara julgou um habeas corpus impetrado em favor de um dos corréus, acordaram os eminentes aqui desembargadores por denegarem a ordem, porém se fez constar já lá a recomendação do juízo de piso que imprimisse celeridade no trâmite processual. Ou seja, naquela época, em março de 2021, já se identificava uma anomalia no andamento processual, o que justificou a recomendação de celeridade por essa Câmara. Conforme pontuamos na peça de interposição do writ, se este patrono não provoca o juízo, o processo simplesmente não tem andamento, e nós provamos. Os pacientes foram ao plenário do júri em novembro de 2021. Quando da prolação da sentença, tanto o Ministério Público quanto a assistente de acusação interpuseram recurso de apelação, o qual foi recebido naquele ato pelo juízo. Em janeiro de 2022, as folhas 979 do processo, a acusação ainda não tinha sido intimada para a apresentação das razões recursais. E nem as mídias da sessão plenária estavam disponibilizadas nos autos para as partes, tendo que esse patrono peticionar, requerendo tanto a intimação da acusação quanto a disponibilização das mídias. Em 25 de janeiro, o Ministério Público foi intimado e apresentou as razões em fevereiro de 2022. Somente em abril de 2022, 6 meses depois da realização do plenário do júri, é que o juízo de piso determinou a intimação da assistente de acusação e disponibilizou a mídia do plenário para a defesa. Mas isso somente ocorreu porque, mais uma vez, esse patrono peticionou requerendo que esses atos fossem praticados. De abril até a data de hoje, os autos permanecem aguardando a apresentação das razões de apelação por parte da assistente de acusação. E o juízo permanece inerte quanto a isso. E mais, em junho desse ano, uma ex-companheira do paciente faleceu em um acidente automobilístico. E eles têm um filho em comum menor, tem 6 anos de idade. Ficou sem nenhum responsável legal, razão pela qual eu peticionei no processo requerendo a concessão da prisão domiciliar, lá, junto ao juízo. Protocolei em junho esse pedido. No dia 8, esse processo, já com a manifestação do Ministério Público, dia 8 de agosto, já com a manifestação do Ministério Público, foi encaminhado para o gabinete para que pudesse dar uma decisão. E desde o dia 8, o processo está no gabinete aguardando a decisão. Excelência, somente para refletirmos aqui, esse habeas corpus, o qual estamos participando do julgamento hoje, ele foi protocolado há cerca de 60 dias atrás. E nesse período, nós tivemos 2 julgamentos. Um que acertadamente a douta relatora entendeu por anular, porque a defesa não havia sido intimada, e outro é o julgamento que participamos hoje. Já o processo originário, com todo respeito, com toda a vênia, não tramita nem se arrasta. Ele está num estado de estagnação. Daqui a apenas 3 meses completará 1 ano da realização do plenário. E nem mesmo contra razoar o recurso de acusação essa defesa consegue, diante da morosidade assustadora imprimida pelo juízo e acusação. Somado ao latente excesso de prazo, temos ainda que os fundamentos lançados na sentença para manutenção da prisão preventiva não mais persistem,
E vamos passar aqui a demonstrar. Em sentença, em novembro de 2021, o douto magistrado registra como fundamento da prisão preventiva que a vítima reiterou em plenário temer por sua vida, caso os réus fossem soltos, fecha aspas. Importante registrarmos aqui que a vítima reside em um local totalmente desconhecido dos pacientes. E mais, que os pacientes atualmente têm família estabelecida na cidade distante aproximadamente 200 quilômetros do local onde os fatos se deram. Somado a isso, assustadoramente, se diz vítima, aquele que diz temer a sua vida tem postado fotos portando armas de fogo em grupo onde os familiares dos pacientes também fazem parte, demonstrando ali, na verdade, um destemor e um perfil criminoso e ameaçador. Os fatos julgados no processo se deram em 2019. E desde então não houve um novo relato que justificasse a manutenção da prisão dos pacientes. O próprio decurso do tempo, a fixação de residência, bem como o paradeiro desconhecido, deixam claro que a liberdade dos pacientes não importará em nenhum risco processual e ou mesmo para a vítima. Nesse ponto é importante dizer ainda que o que requeremos aqui nesse habeas corpus não é a liberdade plena dos pacientes, mas sim a liberdade provisória, uma liberdade controlada, sendo que nos memoriais enviados sugerimos a aplicação de 5 medidas cautelares, inclusive a de monitoramento eletrônico, justificando os motivos de cada uma, sendo que tais medidas atenderiam aos anseios processuais, bem como cessaria o constrangimento ilegal imposto aos pacientes, haja visto o latente excesso de prazo, que já pormenorizamos, e bem como a ausência dos requisitos da prisão preventiva atualmente. Por fim, em que pese a pena fixada em sentença no plenário ser de 23 anos, importante frisar que a prisão dos pacientes não se mantém por conta da pena, posto que é vedada a execução imediata até conforme entendimento de cortes superiores, mas sim manteve a prisão por conta da prisão preventiva, sob o argumento do suposto temor da vítima, que, diga-se de passagem, já demonstramos aqui não ser realidade. Encerramos então, Excelência, pugnando pela concessão da ordem, não para simples revogação da prisão preventiva e concessão da liberdade, mas sim para a concessão da liberdade provisória, com aplicação de quantas medidas cautelares Vossas Excelências entenderem suficientes, tendo esse patrono apenas sugerido algumas em seus memoriais. Medidas essas que certamente importarão na aplicação da justiça. É o que requeremos, Excelência. Então, por unanimidade de votos, foi denegada a ordem. Muito obrigado, doutor Túlio, pela sua presença e pela sua excelente sustentação oral aqui. Obrigado. Boa tarde, bom trabalho.